Uma recente pesquisa aponta que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros se declara não leitora. Isso significa que 53% dos entrevistados não leram nenhuma parte de um livro nos 3 meses anteriores ao levantamento. Em números absolutos, o país perdeu quase 7 milhões de leitores desde 2019, atingindo o pior índice da série histórica. Como um incentivo à leitura, o canal O Rei do Rock, @VinceEverett, a partir de hoje passa a exibir textos de literatura em geral, sempre na parte da manhã, e os tradicionais vídeos sobre a vida de Elvis ao final da tarde, diariamente. Sucesso da noite para o dia. No final de 1944, quando Norma Jean Dougherty voltou ao trabalho após as férias, ela e algumas poucas colegas foram convidadas a posar para fotografias por uma unidade militar que realizava um filme com fins de treinamento. As fotos também seriam publicadas em uma revista governamental chamada Yankee. Ela não tinha certeza de que seria capaz, mas queria tentar. Por muitos anos, Grace Goddard repetira que ela era bonita, que era especial e que, um dia, entraria para o mundo do show business. É evidente, aquilo não era exatamente show business, mas era excitante. No dia em que os fotógrafos, entre eles um chamado David Conover, chegaram para fotografá-la em roupas de trabalho, calça cinza e blusa verde, ela não podia estar mais animada. Foi tudo muito fácil. Norma Jean nem sequer ficou nervosa. Um único momento pode alterar todo o futuro de uma pessoa. E um desses momentos ocorreu quando Conover fez as primeiras imagens da voluptuosa, mas aparentemente casta, Norma Jean. Toda a vida dela mudou naquele segundo. Meu futuro com Norma Jean passou a correr perigo no momento em que o fotógrafo do exército fez a primeira fotografia. Jean Dougherty certa vez comentou: "Só não sabia ainda." A frase "história de sucesso da noite para o dia" é frequentemente usada quando se descreve a rápida ascensão de certas celebridades aos mais altos escalões do show business, e quase sempre é uma hipérbole. No caso de Norma Jean Mortensen, em breve Marilyn Monroe, ela é verdadeira. A história foi contada tantas vezes que pode ser resumida ao se dizer que se tornou popular com as fotografias e com bastante rapidez uma modelo muito procurada. É claro, ao longo dos anos especulou-se e até se anunciou como fato que fizera sexo com fotógrafos para progredir naquele mundo. Dito isso, a motivação dos fotógrafos que mais tarde afirmaram terem mantido relacionamentos românticos com Marilyn sempre foi suspeita. Nenhum deles jamais afirmou qualquer coisa sobre ter tido relações sexuais com ela até que se tornasse muito famosa, quando passou a ser considerado uma fabulosa conquista ter ido para a cama com aquele grande símbolo sexual. Uma a uma, porém, as histórias e até os livros de autoria desses fotógrafos desmoronaram com o passar do tempo, quando se passou a discutir detalhes. De sua parte, Marilyn sempre deu a impressão de que não estivera interessada em sexo durante aqueles anos. Talvez fosse só uma estratégia de relações públicas da parte dela, mas manteve-se consistente nessas afirmações. Seria muito surpreendente, dizem aqueles que a conheciam bem, descobrir que de fato se relacionara sexualmente com os fotógrafos para progredir na nova carreira. Afinal, era suficientemente bonita para progredir por conta própria. Na verdade, logo conquistou sucesso suficiente para ser contratada por uma agência de modelos, o que atraiu ainda mais trabalhos e promoveu mais exposição.
Na primavera de 1946, ela estampou a capa de incríveis 30 revistas. Além da rapidez do sucesso, o que também era fascinante nas primeiras sessões de foto de Norma Jean era a rapidez com que parecia entender o ofício de modelo. Era muito inquisitiva sobre todo o processo e também altamente crítica com relação à aparência. Por exemplo, fazia perguntas a David Conover sobre iluminação, sobre diferentes lentes da câmera e como induzia as modelos a obter delas o máximo desempenho. Em reuniões com ele depois das sessões, estudava o material com o tipo de atenção cuidadosa que se podia esperar de uma modelo profissional. E queria saber o que ele fizera de errado se a qualidade de uma imagem não obtivesse sua aprovação. E, se a aparência não correspondia aos elevados padrões de qualidade dela mesma, a foto era rejeitada. Cada ângulo fotografado devia estar perfeito, ou Norma Jean não ficava satisfeita. Talvez não seja surpreendente que Norma Jean fosse tão intuitiva com relação à sua aparência nas fotos. Afinal, desde muito jovem, estivera tentando conquistar simpatias. Se Ida a amasse o suficiente, talvez permitisse que a chamasse de mãe. Se fosse boa o bastante, talvez Gladys a quisesse também. Se fosse suficientemente bonita, talvez Grace a elogiasse. Todo o conceito de como era recebida pelos outros sempre estivera à frente de tudo em sua mente, alimentado por sua insegurança. E estudava também pessoas que não conhecia, mas que acompanhava nas revistas sobre cinema, interessada em saber o que as tornava tão especiais. Portanto, agora, aos 17 anos, podia sair de si e se ver como se fosse uma entidade separada. Sem sequer perceber, transformava em arte a comunicação de emoções humanas pela fotografia. Ao mesmo tempo em que a nova e excitante carreira de modelo se desdobrava para Norma Jean, Jean Doherty estava no exterior em missão. Teria preferido que permanecesse em casa sozinha, chorando por ele. De fato, escreveu para a esposa uma carta severa dizendo que ser modelo era bom, desde que fosse temporário, mas que, assim que voltasse para casa, esperava engravidá-la e começar uma família. E você vai ter de se aquietar. Só poderá ter uma carreira. Uma mulher não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Era interessante que, agora que ela tinha algo que apreciava, Jean decidia unilateralmente que era hora de terem um bebê. A mãe de Jean et al., que sempre fora uma aliada para Norma Jean, também não aprovava a carreira de modelo. Não só mantinha o filho informado sobre as atividades de Norma Jean, e de uma forma que as fazia parecer potencialmente problemáticas, mas também deixava claro para a nora que o que ela fazia era impróprio e podia criar problemas no casamento. Norma Jean respondeu deixando a casa dos Doherty e voltando para a metade inferior do duplex de sua tia Lauer. Agora, mais do que nunca, mostrava-se a jovem forte e resiliente que Ida Bolender havia tentado formar. Sabia o que tinha de fazer e faria. Portanto, quando Jean retornou para um período de licença na primavera de 1945, descobriu que não era mais o centro do mundo de Norma Jean. Ela estava ocupada. Não precisava dele. Ainda o amava, talvez, mas não sentia mais que precisava dele para sobreviver. A dinâmica se alterara entre eles, e Jean não havia gostado nada disso.